Oi gente, bem-vindos mais uma vez no meu canal. No vídeo de hoje, olha só, nós vamos aprender a fazer uma pintura orgânica, não tão orgânica, a gente vai fazer uma pintura um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais sombreada, tá? Mas nós vamos usar aqui, olha, esse vidro, que é aqueles vidros de palmito. Então assim, mais uma vez a gente reaproveitando uma coisa que ia parar aí no lixo, talvez nem não fosse reciclada, ia ficar presa aí na natureza. Então nós vamos usar aqui e fazer uma peça de decoração. Então, ó, ficou curioso? Vem pro vídeo que ele tá incrível. Bom, gente, então eu tenho um vidro aqui, ó. Esse vidro são aqueles vidros de palmito, tá? Sabe aqueles vidro grandão, né? E aqui eu já passei um primer, tá? E passei uma basezinha branca. Mas eu quero o fundo desse vidro um pouquinho mais escuro. Então aqui só tá com o primer e com a base, né? Então a gente vai dar uma demão aqui. Eu escolhi aqui uma cor areia. Então vamos lá fazer esse fundo aqui. Eu escolhi uma areia porque eu acho que vai ficar bem bonito com os tons do girassol. O girassol, por ser amarelo, né? Eu acho que o fundo areia, ele combina bem. Bom, gente, só falando aqui pra vocês, ó, que aqui eu disse que eu usei o primer, né? E usei a base e tal, pra depois passar tinta. Mas aqui no caso, eu tô usando uma tinta comum, ó, uma tinta PVA, tá? Mas existe aí no mercado tintas chalk, que são aquelas tintas que você pode colocar direto no vidro, sem ter que passar primer nem nada. Porque o primer, se você nunca usou, então eu vou te falar, o primer você tem que passar pelo menos um dia antes, várias demãos, dando secagem entre uma e outra aí, secagem natural, né? Não acelerar com o secador. Então você faz isso um dia antes e depois que você pode pintar em cima. Senão, se você passar a unha assim, ó, ele vai sair, tá? Então, se você não quiser fazer esse processo, que é demorado, no mercado já existe tinta que não precisa de primer, tá? São as tintas chalk. Bom, gente, agora aqui, olha, eu já fiz a minha base, né? Eu fiz essa primeira demão com areia, como eu falei pra vocês. Fiz um risco aqui, tá vendo, ó? Com lápis mesmo, tá? Risquei meu girassol. Se você não tiver habilidade com desenho, você pode usar um carbono, tá? Tira o desenho de algum lugar, passa com carbono, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelas pétalas, tá? Eu vou usar tinta acrílica, vou usar aqui um amarelo escuro, um pouquinho de terra de siena, para eu fazer o sombreado, tá? A parte mais baixa aqui. E as pontinhas eu vou trabalhar com um amarelo cítrico, um pouquinho de branco, para iluminar, tá? Gente, é assim, é uma pintura orgânica, porém, já não é uma pintura orgânica mais chapada, tá? Eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Então já tá um degrauzinho acima aí da nossa pintura orgânica tradicional, sabe? Que é uma pinturinha mais chapadinha. Então eu já quero uma coisa um pouquinho mais elaborada. Quero um girassol, mas não quero um girassol chapadão, tá? Então aqui, ó, eu tô pincelando. Ó. Eu venho aqui, ó. São essas pinceladas mesmo, tipo riscando, que eu já vou dando a forma na minha pétala, tá? Então, isso aqui é uma primeira demão. É uma primeira demão, eu deixei meio manchado assim, aí depois eu volto com a tinta amarela, cor predominante, né? E na segunda demão que eu vou ajustar um pouco mais a cor, vou iluminar, tá? Sempre assim com esse movimento aqui já em favor da minha pétala, ó. Eu aproveito já para dar uma textura, sabe? Nessa pétala. Ó.
Nossa, Silvana, vai ter um girassol marrom? Não, gente, não vai ficar marrom, tá? Depois a gente ilumina. O bom da tinta acrílica é justamente isso, sabe? Você pinta, em seguida você já ilumina, já faz um fundo, né? E já pode voltar a iluminar. Então daqui a pouco a gente vai ter o nosso girassol pronto aqui. Coisa que se você trabalhasse com uma tinta óleo, por exemplo, você já não consegue, né? A tinta acrílica, ela tem as suas coisas boas, né? Tem gente que tem pavor de pintar com tinta acrílica. Ah, mas eu tenho que ter bastante conhecimento de causa aqui. Tem, porque a tinta acrílica, ela não te permite errar, né? O bom da tinta óleo é isso, você erra, corrige. A tinta acrílica não, a tinta acrílica você tem que ter um pouquinho mais de experiência. Mas como a gente está falando aqui também de uma pintura orgânica, onde é uma pintura um pouco mais solta, mais descompromissada, eu diria assim, sabe? Da realidade, né? Você pode brincar um pouquinho mais com as formas. Então, nesse caso aqui, ela é muito boa mesmo para você que é iniciante, tá? Aí, se você não tem também, fala assim, mas eu não consigo fazer esses nuances todos, né? Esse sombreado e tal. Não tem problema, faz ela chapadinha, é pintura orgânica, entendeu? Ela vai ficar bonita também. Eu tenho mais vídeo aqui no canal de pintura orgânica. Dá uma olhadinha lá também, tem umas ideias legais. Pinturas mais simples, tá? Ó, vocês percebem que um aqui ficou bem mais claro. Não tem problema. Se você olhar também na natureza, nada é certinho, né? Então não vamos querer aqui pintar todas as pétalas da mesma cor, tudo certinha, que a gente acha que está acertando e na verdade está ficando mais distante da realidade ainda, né? Pronto, então eu estou com todas as pétalas aqui já prontas, ó, tá vendo? Prontas não, né? Com essa primeira demão aqui. Então, ó, vocês percebem que eu coloquei aqui tipo uns botões aqui soltos, ó, também. Vou fazer uma base nele. E vou partir aqui, ó, para minhas pétalas aqui de baixo. Tem outro girassol aqui, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa. Gente, só uma observação aqui. Eu vou fazer essas pétalas, tá? Eu tô dando aqui uma primeira demão, como eu já falei, né? E eu não vou finalizar antes de fazer o miolo, tá? Então, meu próximo passo aqui é vir pro miolo, deixar ele pronto e depois eu dou acabamento nas pétalas. Por quê? Porque daí eu dou acabamento nessa junção aqui, ó. Essa junção entre o miolo e a pétala, ela tem que ficar muito natural. Então, se eu fizer a pétala toda bonitinha, tá? Depois fazer o miolo, aquele redondão, vai ficar aquela coisa marcada, aquela pintura marcada, aquela divisão, sabe? Entre a pétala e o miolo. Então, eu deixo a pétala por último, porque quando eu der essas pinceladas puxadas assim, ó, eu dou leveza aqui para esse acabamento. Não deixo marcado. E isso vai fazer com que a minha pintura fique bonita. Ah, Silvana, mas a pintura orgânica não é a pintura mais chapada? É e não é. É e não é. Você pode fazer uma coisa mais simples, mais chapadinha, tá? E pode partir para esse estilo aqui, mais pintura mesmo, sabe? Misturando com a simplicidade da orgânica, mas dando uma certa complexidade, né? Dando uma textura, dando um movimento, sabe? Para a pintura, né? Sua flor fica um pouquinho mais natural, eu diria. É isso que vai também te diferenciando das outras pinturas, né? Senão fica tudo parecendo, né? Aquela mesma pintura que a gente vê em todos os lugares, né? Então, quando você vai assim para um sombreado, você acaba colocando um pouquinho da sua identidade também, porque pintura é isso, né? Pintura, cada um tem uma mão aqui, então é uma digital que você coloca na sua pintura. Você pode pegar na sua casa, fazer aí um mesmo desenho que o meu, eu posso desenhar para você, mas na hora que você der a sua pincelada, não adianta, ela vai ter a sua digital. Tá? Você vai aprender, você vai olhar, você vai aprender, você vai fazer.
Mas quando você pintar a sua, não vai ficar igual a minha. E isso não é um defeito, isso é maravilhoso, entendeu? Então agora a gente vai aqui pro miolo, tá? Então eu vou colocar aqui uma tinta preta, que é para essa parte mais escura. E vou misturar com um pouquinho aqui do... Ah, gente, eu falei que era cerejeira que eu usei com amarelo, não é, tá? Ah, eu derrubando tudo. Eu usei o Terra de Siena, tá? Cerejeira eu vou usar agora com o preto aqui no miolo, que é essa parte mais escura. Vamos lá. Aqui. Vai ficar bem escuro mesmo, não se assustem, tá? Depois a gente dá uma iluminada se precisar. Mas agora aqui, ó, é bem escurão. Eu dou umas batidinhas assim, ó, que já vai deixando mais ou menos com cara do miolo, né? Tá vendo, ó? Já dá uma iluminada aqui pra esse lado de cá, tá vendo, ó? Percebe que eu coloquei bem preto aqui, aqui eu já dei uma diminuída nele, tá vendo? Aqui já tem um ponto de luz, tá vendo? Então, vamos fazer isso aqui embaixo também, que a gente já aproveita a tinta aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Você já formou aqui o miolo do seu girassol, né, ó. Então, eu vou pra parte de cima também aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar um pouquinho aqui, ó, com uma tintinha mais escurinha aqui, ó, um pretinho, tá? Eu já dou um fundinho aqui. Quando eu for finalizar a minha pétala, eu já tenho aqui um fundo, tá vendo? Ó, mais escurinho, não vou deixar branquinho não, ó. Tá? Já dei uma profundidade aqui, ó. Venho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou trabalhar com Terra de Siena. Ó. Dando batidinhas também. Venho com pretinho assim, ó, trabalho um pouquinho com ele também aqui na divisão aqui entre pétala e miolo. Bom, gente, então tá aqui, tá vendo, ó? O miolo tá já praticamente pronto. Então agora chegou a hora de voltar aqui iluminando, né? E começar a finalizar aqui a nossa pétala. Então é a hora que eu vou dar o acabamento aqui no nosso girassol. Aí eu vou voltar a trabalhar aqui com o amarelo escuro. Agora eu não vou trabalhar mais com a Terra de Siena, eu vou trabalhar com o meu amarelo escuro, que é o amarelo predominante ali. E para iluminar eu vou usar um pouquinho do branco, tá? Tem até um pouquinho de amarelo primário aqui, que ele é um pouquinho mais claro. Poderia ser um limão também, tá? Mas eu não tô com ele em mãos aqui, eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui, que é o primário, que é bem parecido com o limão. E um pouquinho do branco também, para iluminar esse nosso girassol. Eu já deixei o marronzinho aqui, já no Terra de Siena, né? Que se caso eu precisar também aqui dar um pouquinho de sombra, também já tô com ele em mãos, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui por esse botão aqui, essa pétala solta aqui. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, igual no caso aqui eu risquei com grafite, tá? O grafite, ele é um pouco cruel, né? Se você depois não se ligar aqui, é perigoso você deixar ele aparecendo. Então, dê preferência para lápis que não marca tanto, tá, gente? Eu marquei, eu risquei com grafite, mas para vocês verem no vídeo eu risco, né? Mas o ideal é um lápis bem clarinho, tá? Tela, sabe? Quando for riscar qualquer coisa que você for pintar, eu acho que o grafite ele marca muito. Se a tinta for um pouquinho transparente, você vai ter um pouquinho de dificuldade para sumir com ele, tá bom? Mais ou menos já deixei aqui, ó, pronto o meu botão, tá? Aqui, vou fazer essa pétala aqui, que eu quero ela embaixo desse botão. Então, eu vou fazer essa pétala que tá aqui. Ela tem que ficar um pouco mais escura, como eu vou colocar esse botão em cima dela, então não pode ser uma pétala muito iluminada, tá? Ó, só dei uma demãozinha de tinta aqui e já vou partir para esse botão que tá em cima da minha pétala, ó. Como ela tá em cima, eu vou iluminar mais, ó.
Tá vendo, ó? Então eu coloquei ela um pouco mais clara, consequentemente ela ficou na frente da minha pétala aqui, tá? Depois eu de volta, pode iluminar mais, pode deixar assim também, aí vai muito ao gosto de cada um. Então eu vou fazer aqui o que eu mostrei pra vocês em todas as outras pétalas, tá bom? Bom, gente, então, ó, vocês viram que aqui eu já iluminei as minhas pétalas, tá vendo, ó? Então, eu vou dar esse acabamento agora aqui, ó, essa fusão entre a pétala e o miolo ainda tá muito marcado. Por mais que eu entrei com a pétala aqui, eu ainda acho que tá um pouquinho marcado. Então, eu venho com o pincelzinho chanfrado aqui, ó, e vou dando umas batidinhas aqui, imitando as florzinhas aqui do miolo, e já vou puxando um pouquinho aqui pra minha pétala, tá vendo, ó? E isso vai me dando leveza pra pintura, tá? Quase nada de tinta, pincel aqui quase seco. Aqui em cima, mesma coisa, ó. Então, eu vou de novo aqui, ó. Vou dar umas batidinhas aqui, ó. Pra dar um acabamento, tá? Com leveza, só pra dar uma disfarçadinha nessa fusão aqui, ó. E dou uma puxadinha aqui, ó. Já dou uma sombreada. Ó. Bom, gente, aqui agora você pode dar umas iluminadas, tá? Aí você pode brincar um pouquinho também com a tinta aqui, com a tua pintura. Ó, dei uma iluminadinha aqui nessa parte aqui do miolo do girassol, tá? Misturei um pouquinho de amarelo com terra de siena e dou umas batidinhas aqui, ó. Só pra dar uns pontinhos de luz, tá vendo, ó? Bom, então, olha, a parte da pintura aqui, ela está praticamente pronta, tá vendo? A gente não pode esquecer também que é uma pintura orgânica, né? Aquela pintura um pouco mais chapada, é onde a gente trabalha com caneta, porque a gente que está acostumado com pintura, eu já comecei a pegar os pincéis filetes aqui, que eu já queria puxar uns arabescos e tal, e aí eu, me dei conta que eu quero levar essa pegada orgânica para essa pintura aqui, tá? Então, eu não vou trabalhar com um pincelzinho fininho, eu vou separar aqui minha caneta posca, e com ela que eu vou trabalhar. Então, ó, com a minha caneta amarela, vou fazer aqui umas gracinhas aqui, tá? Que eu costumo fazer nas minhas peças de madeira. A caneta posca você tem que dar umas batidinhas assim nela, tá? Pra soltar a tinta. Aí tem que tomar cuidado, porque se ela solta demais, te estraga o trabalho. Ó, então, como é o amarelinho aqui do girassol, eu faço umas manchinhas assim, ó, pra dar uma gracinha, tá? A gente vai com preto depois também, fica bem bonitinho, sabe? Fica bem gostosinho assim de olhar a pintura, fica graciosa. Pouca coisa, tá, gente? Só pra fazer uma gracinha mesmo. Não vai encher de bolinha aqui, vai ficar parecendo que a pintura tá com catapora, né? Não é, tá? É só uns detalhes. Bom, agora eu vou finalizar aqui, tá vendo? Ó, aqui eu falei que eu tava quase peguei o pincel, né, pra terminar aqui a pintura, mas não fiz. Vou fazer, ó, com a caneta, tá? Ó, então fiz aqui um acabamento, puxando aqui o caule do nosso girassol, tá? Vou trabalhar com duas canetas, uma mais fininha, outra mais grossinha. Ó, aqui é a mesma coisa, pego uma fininha aqui, ó, faço um risquinho, ó, um acabamento aqui, ó, e puxo aqui o caule do meu girassol, ó, do meu botão aqui, né, ó, tá vendo? Dá uma alegria, né? Aqui também, ó, onde eu fiz com o pincel, você pode até dar umas batidinhas aqui, ó, puxar alguma coisa com a caneta fininha, que fica bem bonito. Bom, gente, então aqui, ó, tá vendo? Ó, vocês percebem que a caneta, ela dá uma leveza pra pintura, tá vendo? Então agora eu vou fazer um acabamento aqui na boca desse vidro. Eu vou ver aqui, tô pensando em colocar uma fita talvez de junta, que eu acho que combina com girassol. E aí eu trago ele prontinho pra vocês, tá bom?
Bom, gente, e agora, como eu disse pra vocês, eu trouxe o nosso vaso prontinho, ele já com acabamento, ó. Eu usei aqui, ó, uma manta de strass, tá? Pra fazer esse acabamento aqui da boca do meu vidro. Porém, poderíamos usar fita de gorgurão, fita de juta, fio de juta também, sisal. Bom, tem uma variedade imensa aqui de acabamentos que você poderia fazer, né? Eu escolhi uma coisa aqui mais glamurosa, porque eu gosto de brilho. Provavelmente eu vou usar esse vaso aqui em alguma mesa minha. Então vocês vão ver aí possivelmente ele em algumas fotos. Então eu escolhi uma coisa mais brilhante, uma coisa que combina mais comigo, porque eu gosto, enfim. É dourado. E é isso. Então aqui, ó, eu usei um verniz fosco, pra não brigar muito com brilho aqui, brilho em todo lugar, né? Girassol já é uma coisa já que por si só já chama atenção. Então eu coloquei só esse brilhozinho aqui na boca e pra mim está ótimo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de sair desse vídeo, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E não esqueça de mandar para sua família, para seus amigos. E me ajude a criar mais conteúdo para vocês, tá bom? Então até a próxima semana, ó. Um grande beijo.